Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel Mendonça Franco. Eu sou aluno do terceiro J e faço parte do grupo SM, que foi a sigla que eu dei para a saúde mental. Meu trabalho é sobre ansiedade e seu crescimento durante a pandemia. Bom, durante a pandemia, pesquisas revelaram que o percentual de pessoas com ansiedade em alguns países chega a 30%, enquanto no Brasil existiu um aumento de 80%. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, revelou que no ano de 2020 foi um ano que decaiu muito o serviço da saúde mental, o fornecimento dessa saúde para as pessoas que necessitavam disso, ainda mais nesse tempo de Covid-19. E nesse período de pandemia, de grande estresse, as pessoas estiveram sempre preocupadas, sejam com desemprego ou seus entes queridos e outros diversos fatores, o que fez que seu nível de cortisol, algo que eu explicarei mais pra frente, aumentasse no sangue. E não poder ter contato com pessoas e praticar exercícios que diminuem o nível de cortisol fez com que tudo piorasse e chegasse aos números tão absurdos que foram mostrados nessas pesquisas. Então, para responder o que é ansiedade? A ansiedade tem três pontos de vistas: a da neurociência, o ponto de vista sociólogo e o ponto de vista da filosofia. O da neurociência, ela diz que o mesmo medo que tira o nosso sono, é o que preparava os nossos antepassados para lutar ou fugir, o instinto de luta ou fuga. Então, no ponto da neurociência, é dado como instinto. Do ponto de vista sociólogo, é um fruto cultural. É o que cerca o indivíduo e a cobrança exercida em cima desse mesmo. Para a filosofia, é algo bem filosófico, que é tratado como algo inevitável, onde é o ser que está quebrado, ou ele só percebeu quão absurda é a vida. Ele traz essa linha de questionamento. Porém, eu não vou trabalhar com o sociólogo, nem o ponto de vista da filosofia, e sim com o da neurociência. Óbvio que nenhum desconsidera o outro, porém eu vou trabalhar apenas com o da neurociência. Como funciona a ansiedade? A ansiedade é o sentimento de quando a gente antecipa uma ameaça. Se a gente usar um exemplo bem fácil de se pensar, imagina que você acabou de sair da sua caverna há alguns milhões de anos atrás. Quando você saiu, você começou a ouvir pegadas de algum animal muito grande. Esse animal está vindo em sua direção. Logo, sua glândula hipófise, que é essa localizada bem nessa região do cérebro, libera o cortisol, que ela irá até as glândulas adrenais, que liberará a adrenalina e seu corpo entra em estado de alerta. As glândulas adrenais, elas ficam em cima do rim, que como pode ver. E quando você entra nesse estado, o seu corpo pegará alguns sintomas, entre várias aspas. Seu coração começa a bater mais rápido, você soa mais, suas reservas de energias elas se mobilizam para que você tenha um tempo de reação mais rápido. Algumas funções do seu corpo são interrompidas por esse período, tipo a digestão, a reprodução, para que dê prioridade para o que o seu corpo vai precisar no momento. E tudo isso para garantir que seu corpo responda da forma mais rápida, tanto mentalmente quanto fisicamente. E essa ansiedade, ela sempre vai ser algo ruim? Como eu acabei de falar, não. No exemplo, você vai ter o seu instinto para agir. E principalmente se ela for de curta duração, que ela vai preparar você para essas situações. Imagina que esse animal chegou até você, usando o mesmo exemplo. Você decidiu lutar. Se você decidiu lutar e se machucou durante essa luta, você perdeu o seu mindinho, você vai acabar tendo um aprendizado melhor por conta por conta de um ponto de vista psicológico. A nossa memória tende a melhorar e os nossos sentidos ficarem aguçados.
Isso facilitando o aprendizado do momento que você está passando ou vivendo, né? Ou vivendo. Então, isso fará que futuramente passar pelo mesmo processo se torne algo mais fácil. Então, outro dia, no dia seguinte, você saiu daquela sua caverna e foi ver e ouviu os mesmos passos de um animal grande andando em sua direção. Dessa vez, você decide fugir, porque você viu que não dava certo ir sem um preparo contra aquele animal. Então, um pouco de ansiedade nos faz mais saudáveis produtivamente. Isso não precisa ser levado só nesse exemplo de algo há milhões de anos atrás. Você pode olhar para uma palestra, que é bem comum, ou o Enem, que é uma prova que decide a vida de muitos, o futuro de muitos, ou um emprego importante. As pessoas normalmente se preparam por causa dessa ansiedade, algo que fica nelas ali por um curto período e faz com que elas estudem ou pratiquem para esse momento. E sempre que algo não dá certo ou errado, a pessoa acaba aprendendo um pouco mais quando existe essa ansiedade moderada, ela acaba aprendendo um pouco mais sobre o que fazer nesse momento, porque ela já vivenciou aquilo e se lembra do que não errar. E como é que você vai fazer para evitar um estado crítico e manter a sociedade só naquele estado onde ela é beneficente para você? Bom, é aconselhável que você procure uma vida saudável. Você pratique esportes e deixe seu corpo e mente sãos. Por causa que quando você pratica esportes, o seu corpo ele vai liberar substâncias ansiolíticas, que são parecidas com aqueles remédios calmantes, como a endorfina, que causa a sensação de relaxamento, e a ACTH, que controla o nível de cortisol. Como eu tinha falado anteriormente, ele te deixa mais agitado por conta que ele mexe nas suas glândulas adrenais. E não exagerar na cafeína também é uma ótima ideia, porque ela bloqueia a adenosina, e a adenosina ela diminui a atividade dos neurônios que te deixa vigilante, e sem tirar que a adenosina também ela causa aquela sensação de sono e calma. Então, praticar esportes e evitar a cafeína são boas medidas para controlar esse seu nível de ansiedade. E se acontecer dela chegar nesse nível mais grave? O ideal é que você evite esse caso. Procure um tratamento psicológico, um profissional da saúde mental e faça esses acompanhamentos. Não espere complicar para você pedir ajuda. E caso tenha complicado, não se sinta culpado por isso. Procure um especialista do mesmo jeito. Ele vai saber como te tratar, ele vai saber se você precisa de um medicamento, ele vai saber cuidar de você. E por mais que não seja um processo rápido e muitas das vezes, é garantido que com o passar do tempo, você vai se sentir melhor. Então, procure se manter saudável mentalmente. Uma boa noite.